Boa tarde, hoje sexta-feira, 8 de dezembro de 2017, aqui quem fala é o Thiago, esse é mais um fechamento de mercado capitalismo. Tivemos hoje nos Estados Unidos as bolsas em alta, né? Na verdade ainda não fechou o pregão, Dow Jones com alta de 0,36, S&P 0,47, Nasdaq alta de 0,39. Na Europa as bolsas em boa alta também, na Alemanha 0,83, Reino Unido 1%, na França 0,28. Tivemos o minério caindo 1% hoje e o petróleo operando em alta. Brent aí subindo 1,83 e o WTI subindo 1,08. Aqui no Brasil, o Ibovespa teve uma alta subiu 0,34 a 72.731 pontos e o dólar subiu 0,02 a 3,299. Tivemos hoje aqui a divulgação do IPCA, né, a inflação do mês de novembro, que avançou 0,28. Veio, na verdade, bem abaixo do esperado, o mercado esperava 0,35. Né? Em 2017, aí, a inflação acumula uma alta de 2,5%, que é a inflação mais baixa desde novembro de 1998 e muito abaixo dos 5,97% do ano passado. Nos últimos 12 meses, aí, o IPCA acumula 2,80%. Né? Então, como a gente tinha comentado, né, muito provavelmente, se a inflação continuar acomodada dessa forma, o Copom deve baixar os juros para 6,75%, e com aquela condicionante de sair também a reforma da Previdência, a gente já pode ver os juros em 6,5% no ano que vem. Falando em reforma da Previdência, a reforma da Previdência deve ser votada, né, na Câmara no dia 18 de dezembro. Diversas informações a respeito de tem voto, não tem voto, 270, 280, 290, no fim não adianta. A gente tem que aguardar mesmo para ver o desenrolar disso. Noticiário corporativo, a Embraer anunciou um pedido de 8 aviões por parte da Belavia, que é uma empresa da Bielorrússia, né, empresa aérea, no ano, 53 milhões de dólares, né, no ano. No terceiro trimestre, a Embraer já fechou aí com 18 bilhões de pedidos no ano, na verdade, né? 18 bilhões de dólares. Hoje as ações da Embraer aí subiram 1,73. A Petrobras anunciou que elevou o preço da gasolina em 1,3% e do diesel em 3,6%, valores válidos a partir de amanhã, sábado, dia 9. Hoje a Petrobras subiu 0,59. A Azul anunciou as prévias de tráfego, né, referentes ao mês de novembro, crescimento de 10,2% em relação a outubro e no ano aí de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Hoje as ações da Azul aí caíram 0,33% e na semana caíram 0,19%. No ano sobe 20%. A Viver Incorporadora anunciou homologação do plano de recuperação judicial, né? Mais uma empresa do setor imobiliário. Ontem mesmo a gente tinha comentado em relação ao plano de recuperação da PDG. Né? Hoje teve uma boa alta aí da Viver, 2,56%. Pagamento de dividendos, tá, pessoal? A gente já tinha comentado aqui, a Localiza, né, vai pagar juros sobre capital próprio no dia 31/1 do ano que vem, né, 6 centavos por ação. E ela vai ficar ex-dividendos na semana que vem, no dia 15. Então, vai receber quem ficar do dia 14 para o dia 15 posicionado. O Bradesco anunciou também juros sobre capital próprio de 75 centavos para ação ordinária, BBDC3, e 82 centavos para preferencial, bem gordo esse dividendo, esse juros sobre capital próprio. O pagamento vai ser no dia 8 de março do ano que vem e vai receber esses dividendos quem ficar com as ações do dia 22 para o dia 26. Na segunda-feira a gente também tem pagamento de dividendos aqui. Deixa eu só confirmar que a Suzano vai pagar 18 centavos, né, já havia sido anunciado no final de novembro. E a Ferbasa, a FESA 4, vai ficar ex-juros. Tá? Ela vai pagar 0,24 para a ação ordinária, FESA 3, e 0,27 para a FESA 4. Lembrando aí que a gente tem uma operação de médio prazo aí em Ferbasa, tá? Uma operação que iniciou no dia 18/7 e ela foi um dos poucos ativos, eu acho que
junto com Gafisa, são as duas melhores operações. Gafisa está dando em torno de 70%. Né? Então, apesar do mercado ter caído, a FESA continuou subindo. A operação, então, indicada, recomendada no dia 18/7, já, de lá até aqui já está rendendo aí mais de 65%. E agora vai pagar mais esses dividendos. Bom, pessoal, da minha parte era isso. Vou passar aqui para o Danilo, né? Ele vai comentar a respeito aí das operações que foram recomendadas, a movimentação dos principais papéis, passar os destaques aí da semana e também a perspectiva para a semana que vem. Um bom final de semana a todos. Até mais. Muito boa tarde, pessoal. Quem fala é Danilo Frata, analista da Capitalismo Consultoria Financeira. Começando aqui a análise pelo índice Bovespa. O índice Bovespa subindo 0,34%, segue o mesmo cenário de todos os outros dias, forte volatilidade no intraday. Hoje, né, teve o payroll para aumentar a volatilidade no índice Bovespa, abriu em gap de alta e foi devolvendo a alta durante o pregão, segue aqui dentro de um movimento de triângulo no curtíssimo prazo, indicando indefinição no curtíssimo prazo. A gente segue ainda em tendência de baixa. Volta a frisar, então, ganhar força na parte compradora, superar 74.500 pontos e para reverter tendência a ficar acima aí de 75.200 pontos, perdendo 71 mil pontos, aí acelera na tendência de baixa. Então, nenhuma mudança aí, volume segue um pouquinho abaixo da média, o volume segue meio fraco aí no índice Bovespa. O dólar futuro, mais um dia de queda, não, mais um dia de alta aí, alta de 0,02, com volume um pouquinho abaixo da média, foi lá, testou novamente aqui a LTB do prazo mais longo, deixa novamente uma vela, estamos em tendência de alta no curto prazo, já temos aqui a confirmação ficando acima de 380 e principalmente aqui a casa de 360, expectativa segue de alta para o dólar futuro, vamos ver, mas fechou no semanal, que andou branco aí, indicando retomada do movimento de alta no gráfico semanal, com volume acima da média. O índice Bovespa, não botei aqui, não fechou no semanal, né? Candlezinho neutro aí, uma espécie de um spinning top, com volume na média, mantendo uma zona de suporte pelo gráfico semanal. Lembrando, se a gente perder a região de 71 mil pontos, então a gente, ao meu ver, a gente reverte a tendência de alta para baixa pelo gráfico semanal, que pode acelerar aí as quedas. Está se segurando aqui numa região de suporte. Se o índice Bovespa perder essa região, então vamos ter um zigue-zague descendente para continuar sua tendência de alta no gráfico semanal, esperar aí as casas de 74.500, 75.200 pontos. Operações hoje, então, realizadas, passar aqui com vocês. Operações de day trade foram duas operações, duas com gain somando 1,4% de gain, uma fechou praticamente no 0 a 0, no índice uma operação somando 200 pontos e no dólar uma operação somando 4 pontos. Ah, Dani, mas vocês fazem poucas operações no índice no dólar. Essas são operações formalizadas, tá? Durante o pregão aí, eu fico analisando junto com quem está na sala e passando os pontos de compra e vendas que a gente põe aqui, só que a gente formaliza aí no momento da compra, incluindo no sistema e mandando a notificação para os clientes. Então, na semana, deixa eu ver aqui quanto que a gente fechou em operações em ação. A gente fez 13 day trades em ações, com 9 gain, 4 loss, somando aí 4,9% de ganho. No índice, 10 operações, 7 de ganho, 13 de loss, somando 810 pontos. E no dólar, 6 operações, 6 de ganho, somando 12 pontos, tá? Swing trade na semana, a gente teve um encerramento hoje de uma operação em swing trade, com loss de 2,42, eu já passo para vocês qual foi a operação, e position trade teve um encerramento de 18,15% de gain na semana. Passar as operações aqui de day trade, então, realizadas hoje, ação, vamos lá, day trade, Suzano, gain cheio de 1,2 e Braskem, gain parcial de 0,02, pegou o stop ajustado. Vou passar aqui para você, Suzano, então.
Adicionar as médias no gráfico, agora sim. Operação no começo do dia, candle vendedor, rompendo, saindo da média, candle com volume, engolfando todos os candles anteriores aqui, ficou lateral, então na venda perdendo a mínima, trade andou direto aí para o alvo, sempre botei o alvo com a projeção de 200%, como de costume. Se tivesse espichado aí, teria batido no alvo lá em 18,29, que seria um gain de 1,69. E Braskem, a ação que eu quis espichar, que bateu no alvo reduzido, BRKM5. Foi uma venda aqui no início do dia, um candle de ignição, saindo das médias, amplitude, o volume estava um pouquinho baixo no começo do pregão. Deixa eu projetar aqui, se tivesse usado o alvo tradicional, que a gente costuma usar de 200, projeção de 200 aí, de Fibonacci teria tocado no alvo, projetei um pouquinho aqui para baixo, né, na projeção de 238. Então a gente saiu com um stop ajustado pela média móvel, neste candle aqui, 0,02 de ganho. No índice, então, foi apenas uma operação formalizada. Vou passar aqui para vocês. Vamos lá, o índice abriu em gap de alta, ficou aí durante 3 horas, das 9 da manhã até o meio-dia praticamente, andando nessa zona lateral. Quem ficou tentando comprar rompimento e comprar máximo e vender mínimo, ficou sendo estopado. Quem ficou operando aqui nessa movimentação lateral teve algum sucesso aí no 1 minuto, tá? Mas com certeza aí teve mais um scalper, na verdade, teve operações no scalper. Então, fiquei aguardando aí o rompimento para ganhar uma tendência. O índice foi lá, testou o suporte, deixou um topo mais baixo cantando na retração de Fibonacci. Eu tracei a linha aqui, tracei uma linha de suporte, então a venda aqui perdendo suporte, buscando 200 pontos, que era a projeção dessa onda 3. 72,895 foi o alvo, a gente entrou aqui em 73,95. Bateu praticamente ali, ficou depois lateral, ficou aguardando aqui para formalizar uma venda, se fizesse pivô de baixo, para a continuidade da tendência de baixa, virou para cima, como a gente está com os movimentos erráticos aí, como eu falei, a gente tem baixa, alta durante o pregão, a gente ficou de fora, depois fez um triângulo aqui, tentou um movimento de alta e no final do pregão devolveu tudo aí, bem difícil os movimentos do índice Bovespa, porque tem todos os desenhos que a gente vai fazendo aí de análise durante o pregão. E o dólar futuro também ficou lateral. Aqui hoje, então, com o payroll aqui, tivemos muita volatilidade, a gente ficou de fora aguardando o posicionamento, não rompeu para nenhum dos dois lados, ficou lateral, possivelmente rompeu e subiu direcionalmente, tá? Então a gente ficou de fora, não corrigiu na média, gosto de pegar a correção pelo gráfico de 5 minutos na média, não fez nenhuma correção, subiu direcional, ficou lateral, rompeu para baixo, e aqui sim a gente fez uma comprinha nos 2 minutos. A gente teve uma formação de um oco aqui nos 2 minutos depois. Na verdade, um fundo duplo, né? Opa, deixa eu pegar aqui. Então, fez a comprinha aqui em 3.306 com alvo 3.310. Tocou no alvo, até andou um pouquinho mais, aí depois cedeu e ficou lateral. Essas operações de day trade, stop hoje então foi RBR3, estava com o stop posicionado aqui no fundo anterior, a gente fez a compra, a operação da máxima desse candle de ignição, com volume, o OBV bem ascendente, ativo em tendência de alta, que estava descolado do índice Bovespa, um dos motivos que a gente fez a compra, tá? A gente está bem neutro aí nas operações de swing trade. Fez um topinho ali no rompimento, não confirmou, veio cedendo, hoje tocou no stop, aí fechou com o martelinho, segue lateral, ficamos de fora por enquanto, aguardando um novo rompimento. Vamos então aqui para a análise dos ativos. Ambev. Fechou acima aqui, então fecha acima com o corpo da resistência anterior,
Volume acima da média, fazendo um pivô de alta, ativo, então precisa confirmar esse pivô de alta ficando acima da máxima. O BV está bem comprador, a gente já fez uma compra hoje no ativo, a gente está comprado. Expectativa de buscar o topo anterior, a gente pode projetar a Fibonacci aqui do topo até o fundo anterior, com alvos aí em 21,20, 21,56, 21,90, 22, 22,18, 22,30, topo anterior, e alvo lá 22,82, alvo da projeção de 200%. Então, expectativa de alta para Ambev, no gráfico semanal também fechou bem interessante para quem quer fazer uma posição pelo gráfico semanal. BBS 0,56 de alta, nada a se fazer, papel em movimentação lateral. BBDC4, nada a se fazer também, papel bem definido no curto prazo, a maioria dos bancos aí estão com essa característica. R Foods, ativo, tocou numa zona de suporte, deixa aqui um padrãozinho de fundo, pode se repicar depois de uma forte queda. Tá? Quem quer comprar aí pode comprar na abertura do próximo pregão, ou até mesmo pode posicionar a compra um pouquinho abaixo e às vezes fazer uma correção no intraday para pegar com stop com menos risco. BVMF3, só passar os gráficos semanais com vocês aqui. BBAS nada, fechou com 2G, BBDC 2G, BR Foods com uma vela em cima do suporte, o BBMF faz um pivô de baixa no gráfico semanal, com volume em cima da média, OBV embicando para baixo, no diário também aqui a gente tem um pivô de baixa sendo confirmado com volume bem acima da média, com expectativa de queda para a próxima semana, revertendo tendência pelo gráfico semanal, nós temos aqui um topo mais baixo que o anterior. Se confirmar e ficar abaixo da mínima do dia de hoje, confirma aí a tendência de baixo pelo gráfico semanal, nós já temos a tendência de baixo no gráfico diário. A gente pode aqui tentar projetar alguns suportes, projeção aqui por Fibonacci na casa de 20,90, 20,80, aí suporte só lá na resistência rompida em 15, 20 reais, e aí só lá embaixo em 18,41. Então atenção quem está comprado. Expectativa de mais quedas para o BVMF3, a gente não faz a venda, pelo simples fato que está bem esticado, esperar corrigir aqui nas médias para pensar numa venda no ativo com menos risco. E TSA4 segue lateral, nada a se fazer, fechou com um dojizinho no gráfico de semanal. Itaú abriu um gap de alta, dá para indicar aí que tem uma boa alta aí para buscar a resistência. Deixa um candle que pode indicar fundo aqui no gráfico semanal, em cima da região de suporte ainda, candle branco com volume. No diário não vejo compra, no semanal até pode se pensar numa comprinha. Croton, 13,96 de queda, fazendo aqui, tentando romper uma zona de suporte, hoje o volume bem acima da média. No semanal está tentando fazer um pivô de baixa, já tinha feito essa análise anteriormente, acho com vocês. A possibilidade de um topo mais baixo que o anterior, então, perdendo a mínima da semana, ativa um pivô de baixa para Croton. Se fizer um pivô de baixa, eu vou pensar numa venda aí para ativo. Petro 13, Petro 4. Petro 4 segue lateral aqui, indefinido no seu movimento no gráfico diário, perdendo 15 e 20 ficando abaixo. Então, nossa tendência é de baixa. Se ficar aqui acima de 18,90, 18,80 aqui, tende a tentar retomar o movimento altista no curto prazo. Por enquanto, segue em tendência de baixa, fazendo o descanso na zona de suporte. No semanal, novamente, aí, a média de 21 vai segurando o ativo. E Vale 3, no semanal, fecha com um candlezinho ficando um topo, né? Um candle de muita força, a princípio, com volume acima da média. E no gráfico diário hoje, então, uma leve alta de 0,42, abriu um gap, devolveu a alta do dia, da abertura. Segue a princípio tendência de alta aqui, perdendo as mínimas, então reverteria a tendência no gráfico diário para vir fechar o gap aqui na casa de R$34. Vários ativos separei para comentar junto com vocês, tá? Primeiro ativo aí, destaque de alta, Magazine Luiza, volume acima da média, subindo 8% hoje, com gap de fuga, acima da LTB.
confirmando então a tendência de alta, o pivô de alta deixado no último pregão. Eu não formalizei compra porque o risco aqui estava muito alto, tá? 10% stop muito caro. Eu perdi a entrada aqui no rompimento, então a gente ficou de fora desse trade. Tem o primeiro alvo aí, fechamento aqui do gap na casa de R$77. Lembrando que o ativo a gente não recomendou para swing trade, mas está na nossa carteira, se eu não me engano, foi recomendada a compra pela carteira que utiliza fundamentos e alvo técnico. Então, está comprado na carteira, mas na posição de swing trade a gente ficou de fora. Portobello, deixou 2 dias de doji, hoje subindo bem aí, 5,62, marcando um fundo, vindo então repicar até as médias e até a região aí de 5,70. E Lojas Marisa, destaque de alta também, está dentro de um triângulo, não vejo nada a fazer para ativo, aguardar um rompimento aqui na casa de 7,80. Destaques de baixa, Croton, já comentei com vocês, CSAN3, fez um martelo ontem, hoje falando que andou negando martelo, com volume acima da média, o BV bem vendedor. Eu vejo quedas para o ativo aí, nós temos um grande topo duplo gráfico diário, sem de afastar o gráfico. Então, perdendo a mínima da vela aqui, a gente tem o primeiro alvo lá entre 33 e 20. Eu vejo queda para o ativo, Gol está aqui, Gol 4, destaque de queda, caindo 1,81, segue dentro de um triângulo, guardar o rompimento das duas extremidades para tomar alguma posição, 1003, tentando fazer um pivô de baixo com volume acima da média, perdendo aqui a região de R$8 ficando abaixo, aqui é mais quedas para o ativo. Ativos que você pode comentar com vocês, hipermarcas hoje com volume bem abaixo da média, testando zona de resistência, rompendo aqui, ficar atento para a próxima semana, então. Rompendo é compra para hipermarcas, deixa eu ver no semanal como é que fechou, nenhuma novidade a princípio, então compra no rompimento aí. Eletropaulo, ELPL3, deve uma puxada no final do leilão, estou de olho, fizer um pivô aí, é compra, vai testando zona de resistência, tá interessante tanto no gráfico diário como no gráfico semanal. EGE3, uma zona de suporte, tensão pelo gráfico semanal, perdendo essa zona aqui, entraria em tendência de baixo o gráfico diário e semanal, OBV está bem vendedor, se eu não me engano, deixa eu mostrar aqui para vocês, isso mesmo, já perdeu a zona de suporte pela tensão, quem quer fazer uma posição de venda no ativo. A BCB4, comento aqui de novo com vocês, está no fundo com divergência de alta no OBV. Quem quer comprar fundo aí, eu farei uma aposta nesse ativo, para quem quer comprar no risco. BRCR6, deixa eu ver no semanal como é que fechou. Nada de interessante, só o volume bem acima da média. BRCR6, ativo testando zona de resistência, tá? Em tendência de alta, rompendo essa zona aí. Faria um pivô de alta no curto prazo. No semanal, fecha com padrão de fundo, então, se confirmar esse padrão no semanal, pode ser uma alta aí para a semana que vem. Meteu W3, ativo repicando, está interessante no semanal, uma zona de suporte aí, com volume acima da média, deixa um dojizinho, esperação da máxima, pode fazer um repique também pelo gráfico semanal, levar mais altas aí para o gráfico diário, CCRO3, volume acima da média, perdendo aí essa região de 15,90 pelo gráfico semanal, ativo entra em tendência de baixa no gráfico semanal e no gráfico diário que já está em tendência de baixa, então atenção aí para o ativo, quem quer vender, Ecor Rodovias, Ecor 3, trabalhando numa zona de resistência, esperando, ficando acima aí, fazendo um pivôzinho com stop adequado, eu vejo compra, Elet 3, próximo de romper suporte no gráfico semanal, então está mais interessante ainda, já temos um pivô de baixa, perdendo as mínimas aí, tende a acelerar sua queda, PESA 4, dando sequência à movimentação de alta, não fiz a compra, porque o stop para mim está muito caro, não gosto de comprar esse tipo de pivô, guardar uma correção para fazer uma compra, Fleury, deixa eu botar aqui, Fleury,
Marcou um fundo ontem, hoje confirma, com volume acima da média, vai replicando, no semanal está interessante, deixou aí um dojizinho. O movimento da máxima pode ser um movimento mais forte corretivo no gráfico diário. O GGBR confirma que o rompimento da LTB no prazo mais longo, fazendo pivô de alta com volume acima da média. Deixa eu ver, o ABV está melhorando, a gente perdeu o time de compra durante o pregão, mas eu acho válido aí, é possível sim uma consideração da máxima. O stop está adequado, igual 4. Novamente, aí deixa o corpo, vinha fazendo um belo pivô de alta, volume acima da média, não consegue ficar acima da vela anterior. Tenta comprar, administrar stop. O OBV está fraco no ativo, eu não vejo entrada para ele no momento. O GTA 3, estamos de olho no rompimento da resistência em 39,2. É uma compra para o ativo, trabalhando nessa zona aí, movimento lateral, rompendo, ficando acima, então é um pivô de alta. Pecar 4, tentando fazer aqui um fundo duplo, não confirma ainda esse fundo duplo, precisa romper e ficar acima aqui da zona de resistência para reverter a tendência no curto prazo. Semanal está bem interessante, padrão de fundo engolfando o cano anterior com volume, Profarma. Tentou fazer um pivô de alta, hoje com volume um pouquinho acima da média aí. No semanal, nada de muito interessante. Temos ainda uma LTB, quem quer tentar uma compra aí na abertura do próximo pregão é, de certa forma, válida aí para tentar pegar o início de tendência. Porto Seguro, PSSA 3, trabalhando numa zona de suporte, volume acima da média, OBV está bem vendedor, então atenção para a perda das mínimas em 34 e 39, é venda para o ativo para fazer um pivô de baixa. RADL3, indicação de fundo aqui numa zona de intermediária de suporte, média móvel de 9, eu continuo, não confirma o candle de topo no semanal, o OBV está bem vendedor, tá? Já perdeu aqui suporte, deve melhorar nos últimos dias, eu vou aguardar aí para tomar alguma decisão, tanto na ponta comprador como vendedor, não vejo nada agora no momento. Rumo no semanal aí, se perder a mínima dessa semana, eu vejo um topo mais baixo que o anterior e um início de possível tendência de baixa, tá? Por que, Danilo? Porque nós temos o OBV no semanal indicando venda e no gráfico diário ainda não, mas os gráficos mais longos aí tem mais força, então atenção para o ativo aí. Eu vejo entrando o fluxo vendedor no ativo gráfico semanal pelo indicador OBV. Localiza 23 trabalhando numa zona de suporte, o OBV no diário não agrada muito. No semanal está testando zona de resistência no OBV e no gráfico. Eu vejo uma compra pelo semanal aí, fundo arredondado, guardar o rompimento, ficando acima da zona de resistência, compra. SAMB 11, vem aí de 6 dias de alta, o OBV bem comprador no diário, no semanal fazendo pivô de alta, eu vejo compra pelo semanal, o diário está muito esticado, stop de 8%, aí a projeção do alvo, primeiro alvo lá na casa de 34,67, alvo 1 para 1, a gente pode tentar projetar aqui, tá aqui, alvo lá em 37,97, alvo aí de 16%, 2 para 1, alvo válido, ser 3. Gráfico diário testando zona de suporte, no semanal também, pensamos perder suporte, é reversão de tendência no gráfico semanal, que pode levar a mais quedas, segue em tendência de alta, SLCE3, fica, OBV também comprador no diário, no semanal também, fechando com o corpo do candle acima da resistência, eu vejo compra aí em 23 e 21, para confirmar o pivô de alta, e retomada da tendência de alta aí do prazo mais longo. SUSB13, SUSB e Fibra, chega na zona de resistência, está ficando lateral nessa região interessante no gráfico semanal. SUSB3, padrão de fundo, zona de suporte e mantendo a média 21, pode ser uma compra pelo gráfico semanal para retomar o movimento de alta, e Fibra a mesma configuração pelo gráfico semanal. RPL4, padrão de fundo no gráfico semanal, no diário aí vai confirmando
em um fundo da máxima dia de hoje, é reversão de tendência para o ativo, o OBV está bem fraco, está divergente do preço, eu não faço a compra para aguardar alguma correção, aí já temos 5 dias de alta para o ativo, Tupi 3 não consegue se livrar aí da zona de 18,60, 18,70, ativo em tendência de alta, testando zona de resistência. Pode-se tentar uma compra aí nessa faixa de preço para tentar buscar aí possível pivô de altos em 5. Trabalhando novamente uma zona de suporte, o OBV vai embicando para baixo, já perdeu o suporte, no semanal está em lateral, gráfico diário dentro do triângulo. Eu vejo venda perdendo aqui 8,48, 8,45, 8,40, ficando abaixo, é um pivô de baixa aí. Nós temos aqui um oco um pouquinho torto aí, mas sim, temos um oco que pode levar o ativo aí a se perder a zona de suporte a uma queda um pouquinho mais forte. VEG 3, ativo que está com o BV bem comprador, não confirmou o rompimento, deixou um pequenozinho indicando possível topo no gráfico semanal, no diário aí. Quem está comprado é administrar stop, quem pensa em compra acima aqui de 23,75, 23,80. E o IS3 deixou um padrão de fundo no gráfico diário, no semanal também. Então, pode se buscar uma compra pelo gráfico diário semanal, buscando um repique no ativo. Esses são os papéis que eu separei para conversar, para comentar junto com vocês. Tenham todos aí uma ótima noite, um ótimo final de semana. Nos encontramos segunda-feira no Bom Dia Capitalismo. Forte abraço a todos.